galera, estamos de volta para mais um episódio do nosso Papo Reto com Márcio Posbon, nosso podcast aqui no canal do YouTube, sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta, e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Hoje recebendo a visita do meu grande amigo Júnior Padilha, que vai falar para nós sobre duas paixões que ele tem na vida, que é duas rodas, né? Tanto moto como bicicleta, e projetos futuros que vem para 2026, que a gente vai transcorrer e falar na sequência, né? Juninho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Márcio, obrigado pelo convite aí, te acompanho já há um tempo, parabéns pela iniciativa. Realmente, falando um pouco da questão das duas rodas ali, eu comecei com a moto há mais ou menos uns 20 anos atrás, moto de trilha, né? Então, tinha moto de cidade, mas acabei indo na moto de trilha. A gente, nos bastidores aqui, a gente estava conversando com os meus primeiros equipamentos aí, eu acabei com... Eu parei. Quando você parou e eu comecei, comprei bota, enfim, algumas coisas de você. E de lá pra cá, cara, é algo que me acompanha. Fiquei andando de moto aí durante um bom tempo. Depois acabei participando de competições, de velocross. Me aventurei um pouquinho no motocross também. Aí a minha filha nasceu em 2008. Aí dei uma reduzida um pouco na questão das viagens de competição de moto e tal. Ela até pequenininha me acompanhou durante um tempo. Um fato curioso, que quando a minha esposa engravidou, a gente falou que é a nossa filha que está vindo agora. Então nós não vamos mudar a nossa vida por causa dela. Ela vai se adaptar à nossa vida. Foi um papo que a gente teve e realmente a Lê tinha 45 dias de vida. Eu tenho uma foto dela, tem que procurar, com o chumbinho segurando ela. Massa. Tal. Ele segurando assim, ela com 45 dias ela estava indo para a corrida. Então foi bem... Minto, não era o Chumbinho, era o Elton, o irmão do Chumbinho, ali em Piratuba. Então, no motocross. Então foi bem legal assim. Depois andei de moto durante mais um tempo, acabei parando. Depois veio moto de estrada, né? Comecei a viajar um pouquinho e tal, eu e minha esposa. E aí depois entrou a bicicleta, então é algo que me acompanha aí durante um bom tempo já. Mas moto agora você anda fazendo há pouco tempo uma viagem com a moto, né? Eu fui agora em outubro de 2025, a gente foi para Ushuaia. Daí era uma... pelo teu Instagram. Viu, foram 20 dias de viagem ali, viu, algo, cara, incrível. Incrível. Patagônia ali é algo maravilhoso. E foram 20 dias assim, cara, que eu guardo com muito carinho, porque foi, além do lugar ser incrível, a companhia, eu fui com o Leonel, com um amigo meu, que... Estradeiro também, de longa data, né? Sim. E o Leonel, eu conheci ele por conta da bicicleta, ele era espideiro e tal, enfim, e conheci ele pela bike, ele acabou parando na de bicicleta, e essa viagem é um fato curioso. Essa viagem que eu fiz agora sozinho, eu e o Leonel, né? Eu comprei a minha moto para fazer essa viagem lá em 2020 ou 2021 e acabou, deu a pandemia, né? E aí adiamos a viagem por uns 5 anos aí. Na época a gente ia com as esposas, daí agora essa vez a gente acabou indo sozinho. Que moto tu tá viajando hoje? Com uma Teneré 660. Assim, é boa de motor, boa de conforto, de autonomia. Olha, ela é uma moto mais rústica, né? Então ela não tem muita tecnologia, porém é um Fusca, né? Sim. Ela é uma moto confiável, né? Então essa viagem ela deu acho que 11 mil e poucos quilômetros e tal, então só alegria, trocar um pneu na estrada, óleo, enfim e tal, mas algo... a motinha gostosa, né? E te leva em... Conforto, tudo, né? Sim, viu? Isso é gostoso, sabe? A Big Trail, ela tem essa característica, né? Mas pra gente que é mais alto. É isso aí. Então, você... E um negócio... Muita gente me pedia, poxa, vocês andam 1.000 e poucos quilômetros no dia e tal. Na verdade, como eu ando muito de bicicleta, então eu sento na moto, é um sofá, né? Sim. Então é muito confortável. Então, e é só acelerar. Então, mas foi
muito legal mesmo. Como é que é a programação de uma viagem, um trecho até desconhecido para você fazer de Sim, moto, né? Você sim. planeja tantos quilômetros por dia, vou dormir em tal lugar, já sai tudo traçado meio na... Olha, eu vou te falar que essa viagem foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida onde eu fui o mais despreocupado. Porque eu fui com um cara que já conhecia boa parte do caminho e ele, como ele fazia muitos anos que ele queria fazer essa viagem, ele programou ela nos mínimos detalhes. Nossa, é perfeita. E aí com variáveis. Por exemplo, a única certeza que a gente tinha no primeiro dia é que a gente saiu do Joaçaba e ia dormir em São Borja. Então, aí até a gente não rodou tanto no primeiro dia, porque a gente queria... Fazia muito tempo que eu não andava de moto. A minha moto ficou parada uns 3 anos, acho, e tal. Dei uma voltinha aqui e tal. Então fazia muito tempo que eu não andava de moto. As motos estavam bem pesadas, porque o intuito era estar presente na natureza. Então a gente queria acampar o máximo que a gente pudesse. A gente levou barraca, enfim, e tal. Levei uma churrasqueirinha pequenininha e tal. Então a gente chegava no lugar, comprava carne, assava com... achava uns gravetos lá e fazia. Então, o primeiro dia a gente dormiu em São Borja. Daí onde a gente testou a parte do acampamento, funcionou. Já pegamos chuva no primeiro dia. Então, daí depois fomos até a Uruguaiana e entramos na Argentina daí. Quantos dias de viagem? Deu 20 dias. Entre ida e volta. Entre ida e volta, Entre ida e volta, 20 dias. A gente foi... a nossa expectativa primeira era chegar em Bariloche no 6º dia. Acabamos chegando no 8º dia, porque eu gosto de tirar um pouco de foto e gosto de parar e tal. Então, curte a viagem, né? fomos curtindo, sabe? Fomos curtindo, sabe? Então, a gente acabou aí curtindo um pouco mais, pegamos bastante chuva em alguns trechos, né? Ali, até Bariloche, a gente não pegou tanto vento, mas teve alguns trechos ali com uma amostra grátis do vento ali que assustou um pouquinho os primeiros ventos, né? Então, porque lá para baixo a gente teve vento muito forte, né? Então, daí depois fomos curtindo. Chegamos em Bariloche debaixo de chuva e daí em Bariloche a gente pegou um Airbnb para secar as coisas, ficar um pouco mais confortável e tal. E daí no outro dia já seguimos viagem com tempo bom, sabe? E assim fomos. Viu? E você fez também um passeio até tempo atrás, assim, uma pedalada forte até São Paulo. Essa foi há 2 anos atrás. Esse pedal... Tinha um amigo meu compadre, o Mineirinho, que ele queria fazer uma viagem de bicicleta, enfim e tal. Ele morava em Minas e ele já tinha ido de Minas até Aparecida de bicicleta. E agora ele veio morar aqui, há um tempo atrás ele veio morar aqui em Santa Catarina, em Abdom Batista. E aí ele me procurou, viu, vamos fazer uma viagem? Vamos. Todo final de ano, geralmente, a gente se provoca para fazer alguma coisa. E aí, vamos fazer. Daí íamos fazer de Joaçaba a Aparecida e tal. E se eu não me engano foi o Pido que me falou. O Pido Carlos Correia, que é nosso amigo, né? O Pido falou, viu, por que você não faz do Santuário de Aparecida, de Campos Novos até o Santuário de Aparecida, né? Lá em São Paulo. Eu disse, cara, boa ideia. Daí falei com o Mineirinho, ele, cara, ótimo, topou e tal. E daí a gente fez. Então foram 4 dias de viagem. Primeiro a gente saiu de Campos Novos. Quantos quilômetros é isso? Deu 1.100 e alguma coisinha. 4 dias? Em 4 dias. A gente saiu de Campos Novos, fomos lá no Trevo do Patuci, lá, né, e tal. Pegamos a esquerda, Santa Cecília. Fomos dormir o primeiro dia em Mafra. Mandaram forte no primeiro dia, né? 370 quilômetros, se eu não me engano, acho que deu. Então, aí chegamos em Mafra. Daí, assim, essa viagem, a gente foi com a Speed, que é a bicicleta aquela de asfalto, né, e tal. Aí as nossas esposas foram de carro. Carro de né? apoio. Isso. A gente combinava com elas, cada 50, 70 quilômetros, onde elas vissem um lugar seguro que parassem para fazer um apoio. Daí a gente, paradas curtas, comia e tal, enfim, né, tomava água, trocava, tomava um isotônico, alguma coisa e tal, e seguia a viagem. Aí, nossa, eu desci a serra
A Serra do Espigão de bicicleta. Pá, eu passei por ali tantas vezes de carro, de moto. É mais fácil de cara. carro, né? Viu? Descer ela de bicicleta por sorte a gente pegou pouco trânsito, sabe? Então, pá, deu pra descer ela curtindo, sabe? Assim, sem preocupação de trânsito, enfim, tal. Segundo dia, a gente saiu de Mafra e fomos daí descemos a Serra do Azeite no segundo dia. Fomos dormir lá perto de Registro. Daí, nossa, é uma coisa que ninguém repara, mas de Mafra para Curitiba, cara, só sobe. É Sim. muita subida, Movimento. é muita subida. E aí, que era algo que eu sinceramente não estava esperando pro segundo dia. De carro tu até percebe, mas não é tão pesado como no pedal, Isso, né? então, e daí passamos lá pela entrada da Serra da Graciosa, fizemos um lanche legal lá e depois seguimos. Daí entramos em São Paulo, descemos lá a Serra do Azeite, que para mim foi o segundo ponto assim mais tenso, porque a Serra do Azeite ela não tem ela tem um acostamento, mas é um acostamento terrível. E a gente chegou lá de noite. Então, ela não tem curvas fechadas o suficiente para as carretas reduzirem bastante a velocidade. E como a gente tava de bike de asfalto, tipo, teve umas 3 vezes, acho, que as carretas chegavam atrás, eu, né, tinha que tirar para o acostamento ali a 60, 70 por hora, e nossa senhora, parecia que ia desmontar a bicicleta, sabe? Então foi um trecho, para mim foi tenso, sabe? Até que eu consegui encaixar atrás de um caminhão que estava descendo uns 80 por hora ali, eu consegui encaixar atrás dele e terminar de descer a serra daí com segurança atrás do caminhão. E daí dormimos perto de Registro. No terceiro dia a gente saiu, daí a gente desviou, a gente não queria passar no Rodoanel lá em São Paulo porque é um perigoso assalto, né? Daí, depois de Registro ali, a gente desceu para Santos, fomos pelo litoral e daí fomos dormir lá em Bertioga. Daí no terceiro dia. Daí nesse terceiro dia, a minha esposa tinha levado no carro de apoio a bicicleta dela. Daí ela pedalou com a gente 150 quilômetros. Ali estava no litoral. Daí pedalamos em 3. Aí, nossa, esse dia foi cansativo. Já pesou as pernas ali Daí depois, no quarto dia, daí foram 200 e pouquinhos quilômetros só. Mas daí a gente pegou uma serra bem grande. A gente tinha descido algumas serras, né, indo daqui para lá, e daí pegamos uma serra bem grande e tal para subir, para Mogi das Cruzes, se eu não me engano. E daí até que chegamos em Aparecida. Tinha um horário, Márcio, tinha um horário que parece que fechava lá em Aparecida para entrar lá no estacionamento. Eu não me recordo o horário que era. E eu sei que a gente estava atrasado, a gente estava muito cansado, tal. E faltava 50 quilômetros. Aí, cara, como a cabeça da gente comanda o corpo, a gente parou assim e tal, um calor que a gente tomava um pouco de água, jogava, era muito quente, dezembro, né, e tal, enfim. O calor do sol, o calor da BR, sem uma árvore para fazer uma sombra, nada e tal. Bafo. Bom, você imagina a situação. E aí faltava 50 quilômetros, 50 e pouquinho. A gente falou, viu, cara, vamos juntar força e vamos fazer isso, cara, vamos chegar lá hoje aqui, e né? tal. Márcio, a gente fez um contrarrelógio ali, cara, nos últimos 50 quilômetros, cara. Viu? Nós pedalamos muito forte, cara. Foi onde a gente pedalou mais... Ó, eu arrepio de lembrar. Assim, ó, da onde veio força, eu não sei. Cara, muito forte, sabe? A gente vinha... A bicicleta tem muito do vácuo, né? Então você vai revezando. Tipo, eu ia na frente um pouco, ele ia na frente puxando e tal. Cara, a gente fez muito rápido os últimos 50 quilômetros, sabe? E aí eu fui pra Aparecida umas 3, 4 vezes de carro e de moto umas 5, 6 vezes. Cara, quando você entra assim, que tu vê a Basílica, cara, viu? Valeu todo o esforço. Meu Deus, cara. É uma sensação, cara, incrível, cara. Olha, é emocionante, cara. Emocionante mesmo, assim, sabe? Então, e foram 4 dias, assim, cara, excepcionais. Voltamos de carro daí. Voltamos de carro. Daí, o objetivo era chegar isso, o objetivo era chegar lá. Quanto tempo de preparação física, mental, alimentar para fazer esse trajeto? O que a gente não, a não ser esse final ali, o restante não foi um ritmo alto, sabe? Então, no ciclismo a gente fala muito
de que você tem que comer quando você não está com fome e tem que tomar água quando você não está com sede. É o tempo todo, sabe? É o tempo todo, né? Hidratação e comida para não faltar, né? Porque a hora que falta, é muito difícil você conseguir dar a volta, sabe? Então, tanto eu quanto o Fábio, a gente já pedala há um certo tempo, então a gente tinha essa bagagem, sabe? Ir comendo sempre alguma coisinha e tal, e hidratando, enfim. E como a gente... ninguém está preparado 100% para fazer isso sem sofrer, né? Então existe o sofrimento e tal, mas a preparação os treinos do dia a dia, sabe? Do dia a dia, tal. Então assim, tanto que o Fábio nesse ano que a gente fez ali, ele tinha pedalado pouco, inclusive. Sabe? Mas é a memória muscular, é a cabeça boa que ajuda, é o objetivo, né, bom. e tal, equipamento bom, então assim, tudo ajuda, sabe? Porque isso também não é você chegar numa loja de bicicleta, quero comprar uma bike e fazer um tirão desse, tem todo um estudo hoje do tamanho, do quadro, dimensão, Viu? peso, altura. Justamente, então assim, se você quer comprar, em termos de valores, o céu é o limite, Sim. né? Mas eu tenho muitos conhecidos que fizeram 2 pedais e pararam de andar de bicicleta. Equipamento errado. E tu vai olhar, é a bicicleta do tamanho errado, não regularam. Uma coisa muito comum é você vê as pessoas, elas regulam o selim da bicicleta, o banco, na altura para encostar o pé no chão. Só que, na verdade, você não pedala com o pé no chão. É a regulagem básica. Você tem que regular a tua bicicleta para você alcançar nos pedais. Porque daí tu não fica com o joelho dobrado, forçando o joelho, articulações. Esticada, né? Isso aí, semi-esticada, né? Quase. Então, assim, a gente foi com bicicleta boa, levamos câmera reserva, alguns itens de reserva e tal, caso precisasse, corrente, enfim. Eu furei 2 pneus nessa viagem para São Paulo, ele não furou nenhum, sabe? Ele não furou nenhum. Mas foi assim, nossa, é incrível, cara, é incrível. Eu tinha chegado em Aparecida uma vez já de bicicleta, no ano de 2019, se eu não me engano, que eu participei de uma prova, que é o Desafio Caminho da Aparecida. Larga de Alfenas, Minas Gerais, e chega em Aparecida. São 200 quilômetros, não, minto para você, 260 ou 280 quilômetros. Agora a quilometragem eu não me recordo. Só que ela é de mountain bike. É tudo por estrada de chão e você anda por cima da Serra da Mantiqueira e tal. É incrível, cara. É uma prova linda e você tem que completar ela em 20 horas. Então você tem 20 horas para fazer isso, sabe? Então a gente largou de Alfenas às 10 horas da noite. Eu cheguei em Aparecida, faltava 16 minutos para encerrar o meu tempo. Sabe? Se eu chegasse 16 minutos depois, a minha prova não valeria nada, sabe? Daí, nessa prova, eles dão o título de Homem de Ferro. Aqui em Santa Catarina tem 3. Eu, o Fábio e mais um outro rapaz de Florianópolis. Bacana. Então, que a gente conseguiu terminar dentro do tempo a prova, sabe? E para começar a competir com bike, quando é que você começou a praticar competição? A bicicleta, eu comecei a andar de bike mesmo ali em 2017 para 18, tá completando 10, 11 anos. Inclusive, ano passado eu completei 50 mil quilômetros rodados, que a gente marca no aplicativo, né? Completei 50 mil quilômetros de bicicleta. E aí eu comecei a competir mesmo, foi ali acho que 2019, ali por ali e tal. Então, lógico, eu descobri a bicicleta já com certa idade, né? Então a gente acaba competindo dentro das nossas categorias por idade, né? Mas o Joaçaba, a história do ciclismo de Joaçaba, acho que tem uns 40 anos aí. Teve muita gente forte aí andando. Você aqui, o Wendel Alberghini, contou a história dele lá do Pan-Americano e tal. Sim. O Wendel, ele participou do Pan-Americano, o Wendel competiu muito pro Joaçaba, né? Ele tem uma história muito grande no ciclismo. Que nem eu brinquei com o Eri quando a gente tava saindo, né? Eu não lembro dele na rua, eu lembro ele ou no espetinho ou pedalando. Não tenho visão dele em outro lugar, né? É isso aí, cara, Mas daí você participou também de mountain bike ou só prova de asfalto? Mountain bike e asfalto, as duas. Assim, aí, então, eu tive um outro, eu queria fazer, teve uma vez que eu queria fazer, no final do ano, tem um evento mundial, que é entre o Natal e o Ano Novo, que
que é para você percorrer entre o Natal e o Ano Novo 500 quilômetros. E isso é um evento mundial através do aplicativo, né, do ciclismo, né, tal. E aí eu tive a ideia de fazer isso num dia só. Então, fazer esses 500 quilômetros num dia só. E aí, o Mineirinho, que é o meu amigo que foi comigo para Aparecida, a gente saiu de Campos Novos e fomos até Torres. Lá, né, fomos ali Vacaria, Jaquirana, descemos a Rota do Sol e tal. Até, na verdade, nessa questão aí, ele rodou 350 quilômetros e aí parou. Não conseguiu ir mais e eu fiz os últimos 150 sozinho daí. Então, desci a Rota do Sol de bicicleta, cara, é lindo aquilo. Então, e desci ela no pôr do sol, sabe? Então, sabe, foi... Juntou tudo. Sabe, maravilhoso. Então, e daí chegamos lá em Torres. E aí, outra vez, eu saí de Joaçaba, debaixo de chuva, porque eu tinha marcado o horário, às 8 horas da noite, não me recordo do dia, acho que um dia depois do Natal. E aí eu fui para Ibiã, Lages, voltei por Capão Altos, Zorteia e tal. Fiz 500 quilômetros em 24 horas daí, sabe? Daí essa vez eu fui sozinha, minha esposa foi no apoio daí do carro, né? E aí deu 24 horas e uns quebradinhos, sabe? Então eu já acho que... E daí pedal de 200, 300 quilômetros a gente já fez alguns, assim, com amigos, assim, né, e tal. Passar o dia inteiro na bicicleta e tal. É algo, coisa de maluco, mas é gostoso. Mas nesse estilo longo, assim, né, da viagem aventura, o mais prazeroso, menos sofrido, lógico que é a moto, porque você não tem que pedalar. Sim. Mas qual que é o mais prazeroso dos dois, a moto ou a bicicleta? Ah, cada um tem a sua pegada, tem a cara. sua pegada, Cada um né? tem a sua pegada, cara. O Não ciclismo tem... é a chegada. Viu? Valeu todo o esforço. Assim, ó, você... Cara, a bicicleta, ela te insere mais, sabe? Ela te insere mais. Então, por exemplo, assim... teve trajetos, por exemplo, que eu falei da Aparecida, já fui várias vezes de moto para lá. Cara, é a velocidade, enfim, é você tá lógico, não se compara com carro, né? Entendeu? A moto te insere ali, a viagem começa já quando você sai de casa, tu vai curtindo, coloca uma música no capacete e tal. E a bicicleta, cara, é aquela velocidade mais baixa, você sentindo tudo, O risco, né, e tal. igual nos dois. Assim, ó. Muita gente me perguntou nessa viagem para Aparecida, e era algo que eu temia, em relação aos caminhoneiros, enfim, e tal, né, carro grande, viu? Absolutamente nada, cara, sabe assim, a gente foi, no trajeto que a gente faz de treino aqui para Ibicaré, a gente corre muito mais risco do que ir para Aparecida em relação a trânsito. Porque parece que os caminhoneiros que andam em BRs grandes, né, na 101, na 116, parece que eles têm um treinamento diferente, sabe? Eles andam mais conscientes, Mais respeitosos. eles param, sabe? Dão sinal de luz para tu passar, enfim e tal. Então, tipo assim, pra você ter ideia, assim, ó, a gente foi até Aparecida, teve um caminhão que apertou a gente na maldade e era uma 608 escrito caminhão de mudança. Chegando lá em Aparecida. Tem caminhoneiro. Cara, entendeu? Sabe? E assim, ó, é aquele motorista com a cabeça desse tamanho que acha que é o dono da estrada, Sim. sabe? Que não é um mero usuário como qualquer outro. Então, mas assim, ó, daqui pra lá, cara, viu? Teve... Próximo à Serra do Azeite, teve 3 carretas que passaram por nós, buzinaram e de repente estacionaram. E era um pessoal de Chapecó, que tinham visto, a gente deu entrevista na televisão e tal, quando a gente estava indo, né? E eles estavam procurando a gente na estrada e pararam, tiramos foto e tal, foi muito legal. Inclusive, acho que era um caminhão que você postou na tua viagem, que eu acompanhei, era um caminhão da Toso Alimentos, né? Viu? Isso aí. Não, o caminhão da Toso foi um dos que parou, deu passagem pra gente e tal, lá perto de Registro. Isso aí, ó. Até o Rafael Toso curtiu e tal, ali e tal, essas 3 carretas eram carretas de uma transportadora de Chapecó, que as 3 estavam viajando junto, né? Mas esse da Toso também foi um negócio muito legal, assim. Pô, e daí, isso que reforça a gente falando da questão do profissionalismo. Sim. Né? Do profissionalismo. Então... e até deixa o cara mais tranquilo para uma viagem, né? Sabendo Sim. como vai ser recebido, o apoio, porque, poxa, comparar uma bicicleta com uma carreta. Sim, não. Esse vácuo que gera o carro pesado, assim, quando passa por vocês, não dá uma balangada na bicicleta? Balança. Inclusive, assim, eu comprei uma bicicleta para fazer essa viagem. Porque daí eu comprei uma bicicleta um pouquinho mais barata e tal,
Eu tenho a minha bicicleta que eu uso para treinar, para correr e tal, que daí inclusive ela tem as rodas de carbono, que é um perfil um pouquinho mais alto, e era um receio que eu tinha desse vácuo, porque a roda mais alta ela puxa, né? Uhum. Então, tipo, é uma bicicleta vai arredondando em 8 quilos, né? Então é algo muito leve, que está muito suscetível ao vento, né? Então, daí para Aparecida foi com uma bicicleta mais simples, um pouquinho mais pesada e tal, mas um equipamento seguro, né? E tal, enfim. E tem alguma prevista para o futuro ainda? Inclusive, Márcio, assim, Vamos sair amanhã de manhã, cara. inclusive, eu tava com a maior viagem da minha vida até então, marcada. A gente ia sair dia 27 de dezembro. Inclusive, eu não vou adiantar aqui, porque eu vim em outra oportunidade contar para você, tá? Nós íamos fazer a viagem em 5 bikes, e estava marcado dia 27 de dezembro agora de 2025, né? Ia dar aí, eram 2 dias de muito pedal mesmo. E aí, dia 12 eu acabei tendo que operar o joelho. Aí acabou, eu tive um problema de menisco, tive que operar, e aí os meus colegas lá disseram, viu, até eu me disse, viu, eu vou dar apoio para vocês e tal. E aí eles combinaram ali, não, vamos esperar você voltar para fazer junto. Pô, bacana. Daí, Mesmo. então esse ano aí a gente vai ter uma viagem bem legal aí e tal. Inclusive, o objetivo dessa viagem era divulgar o nosso projeto novo, né? Tem a Associação de Ciclismo aqui de Joaçaba, que é a Decijo, que iniciou os seus trabalhos lá em 2016, né? Então, esse ano ela está completando 10 anos. 10 anos da Decijo, né? Associação Desportiva de Ciclismo Joaçaba. Eu assumi a presidência dela ali no começo de 2025. E aí, então a gente quer expandir ela, né? Levar o ciclismo um pouco mais além e tal. Não que isso já não viesse sendo feito pela entidade, né? Mas a gente entrou cabeças novas, outros pensamentos, enfim e tal. Evolui, né? E então assim, daí a gente mudou o nome dela agora, né? Chama-se Mova Instituto de Ciclismo. Até tem um né? perfil no Instagram, Tem né? o perfil no Deixar aqui Instagram embaixo aí, pro pessoal isso, quem puder acompanhar depois. seguir lá. E aí, através Mova, movimento, valores e atitude, sabe? Então, o ciclismo de Joaçaba teve, durante algum tempo, escolinhas de ciclismo para as crianças, né? Através da antiga Decijo. E hoje, então, a gente, através da entidade agora, a gente quer retornar com essas escolinhas de ciclismo para as crianças, né? Essas escolinhas, inclusive, foram as que revelaram o principal atleta aqui do sul do Brasil, aqui no ciclismo aí atual, que é o Fernando Nunes, né? Um atleta da Scherer, né? Então, o Fernando já representou o Brasil em Copas do Mundo, enfim, né, e tal. Um atleta profissional que vive do ciclismo e foi revelado pela Decijo, né? Ele foi aluno da Decijo. Então, aí o nosso compromisso é grande, sabe? Vamos, né? Quem sabe a gente consegue outro atleta desse nível daqui a um tempo, enfim. Mas o que precisa hoje para essa gurizada partir para um esporte, né? É ter alguém de referência na frente. Então, já nasce com um cara de referência na frente, Justamente. Uhum. É algo, assim, a gente com muita boa vontade, né? A parte burocrática, ela acaba desanimando um pouquinho, enfim, porque a gente não vive disso, né? Eu tenho a minha empresa, enfim, tenho o meu trabalho, todos os demais membros da diretoria têm os seus trabalhos, enfim. A parte burocrática, realmente, ela é chata. É a parte chata, enfim, mas faz parte do processo. Faz parte do processo, né? Então, agora a gente vai conseguir realmente colocar as escolinhas em funcionamento. Já tivemos agora no ano de 2025 algumas aulas, né, e tal, para adultos, para crianças, né? E agora, então, agora, se Deus quiser, no breve agora a gente começa a abrir para a comunidade as escolinhas, né? Então, para as crianças realmente entenderem, a bicicleta é aquela primeira grande conquista, né, de qualquer criança. Sim, né? sonho. Então, assim, a gente quer trazer isso para mais pessoas, né? E associado a isso também um processo de conscientização, sabe?
porque a bicicleta ela é um meio de comunicação, é um meio de transporte, desculpa, é um meio de transporte, é um meio de lazer, né? Então, assim, e o ciclismo, ele é um esporte que exige muito, sabe? Ele exige muito. Então, assim, quem tá andando forte, que a gente fala, quem tá ganhando competição é o cara que treina muito, sabe? Então, eu, geralmente, agora eu tô me recuperando, enfim, né? Mas, assim, o normal é o quê? 1h30 por dia, de segunda a sexta, de segunda a quinta, dedicada à bicicleta. Sexta-feira dá uma folgada, sábado é um pedal de 5 horas, domingo é um pedal de 3 horas, tal, para se manter minimamente competitivo, sabe? Então é algo que merece um destaque falar isso. Então, assim, se tu vê alguém treinando 5 horas da manhã, tem gente que sai 4h30 da manhã para treinar, tal, é o horário que o cara tem, enfim, para fazer, né, e tal, tal. Então, assim, é bem, ele precisa de muita atenção, precisa de muita dedicação, mas é muito gratificante. E esse projeto novo aí do Mova, o Mova Ciclismo ali, o que ele vai abranger para a competição, mais para a cultura do esporte? Qual que é o objetivo dele? Assim, a gente pensa em ter minimamente umas 20 crianças, né, que queiram andar de bicicleta, aprender a andar corretamente. Desses 20 a gente vai selecionando para começar a levar joguinhos, né, o LESC, enfim, né, tal, para fomentar o ciclismo, tanto masculino quanto feminino, né? E dentro disso também alguns adultos, né? Já temos algumas pessoas ali e tal, para porque assim, voltando um pouquinho ao que a gente falou antes, muita gente compra a bicicleta errada e começa a andar, né? E aí, cara, é algo que é muito fácil de se machucar, é muito Sim. fácil de você se frustrar, né? Então, assim... Primeira coisa é o desconforto dela errada, né? Então, enfim, e outra você andar, por exemplo, assim, o pessoal às vezes é acostumado com moto, vai num posto de gasolina, coloca 30 libras no pneu de uma bicicleta, de uma mountain bike. Cara, ela fica extremamente arisca, perigosa, né? Tipo, a gente anda ali com 19 libras, com 20 libras, para o pneu aderir melhor ao chão. Então, assim, são ajustes que o leigo não vai saber, sabe? Talvez ele busque uma informação na internet, algo assim e tal, mas, assim, a gente quer, através da MOVA Instituto de Ciclismo, tornar o ciclismo mais democrático, sabe? Então, que mais pessoas venham a pedalar, comecem e não parem, sabe? Então, tu começar do jeito certo, né? Até talvez numa assessoria, eu quero comprar uma bicicleta, vem conversar com a gente, tal, quer começar, enfim, né? Tal, segurança, capacete. Até esse final de semana agora a gente postou um vídeo no nosso perfil lá, de uma criança que sofreu um acidente, né, e tal. Eu não sei em que cidade, que era um vídeo de internet, enfim. Cara, falta de freio na bicicleta. Um carro estava manobrando, o cara parou o carro no meio da rua, a criança estava descendo, ele vem gritando desesperado, a bicicleta não para porque não tem freio. Então, assim, é uma fatalidade que não é uma fatalidade, porque, poxa, podia ser evitado, sabe? Então, assim... Um custo bem baixinho. Cara, então, assim, um cabo de freio, talvez, ou algo assim. Então, até a gente fez um apelo, né? Quem estiver assistindo esse vídeo, deixa o que está fazendo agora e vai ver a bicicleta do teu filho, se está com freio. Porque, cara, a nossa região é de montanha, né? O Vale do Rio do Peixe é de montanha, né? É uma vantagem porque quem pedala aqui, pedala em qualquer lugar, né? Porque tá sempre subindo, né? Ou subindo ou descendo. Né? Isso aí. Então, mas... Então, a gente quer abranger o máximo de coisas possível, enfim, né, representar o município de Joaçaba nas competições também, né, e tal. Então, deixar, como eu falei antes, o ciclismo mais democrático e acessível ao maior número de pessoas possível, né? Para mais informações, entra no canal lá do Instagram. Isso. Pode chamar vocês lá que alguém vai dar informação. Sim. Siga lá, @movaciclismo. Né? É o nosso principal canal de comunicação hoje, né? Então a gente vai estar divulgando as nossas ações lá, inclusive quando a gente abrir vaga para as escolinhas, enfim, e tal. Júnior, agora para você se enfiar de cabeça assim, que não se entrou no pedal, fez uma mudança radical na tua vida, né?
termos de saúde, dedicação ao esporte, porque eu lembro você criança, tu não era tão focado em algum esporte assim, Não, né? não. Eu tentei natação, karatê, Se identificou no tal. ciclismo. E depois de muito tempo, né? E na verdade, o ciclismo, ele foi primeiramente, eu não procurei o ciclismo. Por acaso. O ciclismo, não, foi uma indicação médica. Eu pesava 112 quilos no meu auge, quando eu tive auge não, né, o maior peso que eu já tive, 112 quilos, tinha sobrepeso, enfim, e aí tive problema no joelho, nos dois joelhos, muita dor, enfim, aí o Dr. Atos, eu fui consultar com ele em 2017, se eu não me engano, e aí ele me falou, olha, você é jovem, você está com peso, muito peso, enfim, e, cara, o esporte que eu te indico é o ciclismo, cara, porque é um esporte onde você não vai ter impacto, tu vai conseguir emagrecer com saúde, então ele disse, ó, você adequar o ciclismo com uma boa nutrição, tu vai emagrecer. Cara, e eu comecei a pedalar em 2017 para 18 ali, Pegou tal, gosto. um pouquinho antes, talvez, 2016, 17 ali, viu, por uma indicação médica. E assim, o ciclismo transformou a minha vida, sabe? Ali na pandemia acabei conseguindo trazer minha esposa também pro ciclismo, ela começou a pedalar também, enfim, Tá competindo e também, tal, algumas vezes, né? competindo também, e tal. Então, e daí um puxa o outro, né, e E é tal. bom assim, o casal, né? Um motiva o outro Meu, e tal, né? é muito legal, cara. A gente já pedalou muito junto, assim, então é bacana. E aí, então, a minha história de ciclismo foi essa, sabe? Foi algo por necessidade e, cara, que se tornou uma grande paixão. Hoje o meu círculo de amizades é muito ao redor do ciclismo, né, e tal, muito ao redor da bike. A bicicleta me apresentou, cara, muita coisa mesmo. Tipo, conheci lugares, assim, incríveis, sabe? Por conta da bicicleta. Então, Até porque se não fosse uma necessidade médica, o cara não ia atrás, não, viu? não ia. O que que eu digo? Ah, vou fazer tal coisa, não tenho tempo. Ah, não tem tempo. Um exemplo meu, eu não tinha tempo para ir no médico. Aí fiquei 2 horas numa mesa de cirurgia, 5 dias no hospital e estou há 5 meses em casa. Como é que agora tem tempo? Agora tem tempo, né? Cara, então você não vai no amor é na dor, vai Viu? atrás, foca alguma coisa, daí o cara começa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Se dorme melhor, se trabalha mais motivado e mais saudável, né? Não, assim, não, isso com certeza, sabe? Assim, ah, e o público da bike, ele é um público muito do bem, Bem unido sabe, também, e né? tal. Unido e é um, assim, ó, a gente brinca, né, que tem o pessoal do mimimi, que não gosta de subir, que reclama de uma subida, que não sei o que e tal, né, a gente tira sarro, enfim, mas, cara, aqui, principalmente aqui, numa região de montanha como é a nossa aqui e tal, é, você vê o nascer do sol cara, no alto, assim, uma montanha, enfim, cara, é muito legal. E a gente tem muito lugar bonito aqui, sabe? Tem. Tal. Então, assim, teve uma vez, eu postei um story junto com um amigo meu e um cara lá de São Paulo. A gente tava chegando, acho que em Val Velho, se eu não me engano, de manhã cedo, e o cara mandou respondeu um story lá e falou assim, viu, vocês moram no paraíso. Eu aqui em São Paulo eu tenho que andar pelo menos 80 quilômetros de carro para chegar num lugar Pra pedalar. que tem uma estrada semelhante a essa. Não posso pedalar sozinho por conta da segurança, né? Então, assim, cara, a gente mora no paraíso, que E nós temos um interior aqui é lindo, bonito, cara. É né? lindo, cara. É Eu lindo, conheci cara. muito desse lugar do interior aqui quando eu fazia trilha de moto. Sim, sim, sim. Cara, tinha Aham. lugares que você nem imaginava que É existia. isso aí, é isso Aí aí. com a bike você sai, que nem tem o Borlim, trabalhar lá na Sim, Band. aham, Cara, o Borlim, o hábito dele é acordar de madrugada para pedalar. aham. O dia dele não é o mesmo se ele não pedalar. Sim, cara. O Burlinho é um grande influenciador da bicicleta, cara. Porque ele gosta, cara, ele tem E o... também levou a Dani junto também, né? Sim, ele tem o grupo deles ali e tal, nos domingos eles vão tomar café lá pro lado de Bicaré, enfim e tal, cara, viu? Bacana. É incrível, cara, é uma cultura muito legal, cara, muito legal mesmo, sabe? E assim, uma coisa que eu falo que para as pessoas que comprou uma bicicleta, começou a pedalar, viu? Não é no primeiro pedal, no terceiro, no segundo, no terceiro, no quarto que tu vai conseguir se desempenhar ou deixar de sofrer um pouquinho, sabe? Então que não desistam, que persistam no esporte ali que vale a pena, cara. Vale a pena mesmo.
Bom, Juninho, obrigado pela tua participação. Volta mais para frente para a gente comentar Sim. mais sobre a evolução do projeto de vocês ali do Ok. Mova, né? Aham. Para a gente estar atualizando e, cara, que é sempre assim. O nosso objetivo é ter com a gente aqui pessoas que fazem história, fizeram e continuam fazendo história. Então, para marcar situações, servirem de exemplo, darem opinião, sempre bem-vindas, né? E uma próxima oportunidade, com certeza, contamos com a presença do amigo aí. Tá certo. Márcio, muito obrigado. Obrigado à tua audiência e tal. E parabéns pelo teu projeto. Obrigado, irmãozão. Galera, e assim a gente encerra mais um episódio, agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre nos melhores eventos. Curtiu? Se inscreve no canal, comenta, deixe seu comentário e a gente se fala na próxima quarta-feira. Forte abraço!